Você já sentiu aquele impulso forte para fazer aquilo que você sabe que é errado, mas mesmo assim sentiu vontade? Por que é tão difícil vencer a tentação assim? Nesse vídeo você vai aprender algumas técnicas de vencer qualquer tipo de tentação. Antes de você aprender essas técnicas, se inscreva aqui no canal, me ajude, se você acha que esse vídeo vai te abençoar. Não se esqueça também de comentar e de compartilhar com alguém. Vamos lá? Ao falarmos de tentação, nós estamos falando daquilo que todo mundo passa. Não existe ninguém nessa terra que não passe por tentação, nem mesmo crianças ou adultos, ou jovens ou velhos. Não existe ninguém nessa terra que não passe por tentação. Até porque a tentação é um mecanismo que o inimigo usa para que venhamos cair para longe da presença de Deus. E é por isso que a primeira ferramenta para que você possa vencer o inimigo é ter o autoconhecimento e também reconhecer qual área você é tentado. Se você não reconhecer qual área você é tentado, é impossível você vencer qualquer tipo de tentação. E nesse momento, exige uma autoavaliação muito grande para que você possa vencer tudo que o inimigo está jogando como seta dentro do seu coração. Para que você possa vencer isso, você tem que entender a primeira coisa sobre tentação. Primeiro, a tentação é um alvo invisível dentro do nosso coração. Embora nós somos tentados ao olhar por uma coisa ou observar algo que desejamos, certamente a tentação ela vem como um alvo invisível dentro do nosso coração. Até porque o campo de guerra não é fora, o campo de guerra começa a ser dentro de você. Você se lembra de Esaú e Jacó? Esaú e Jacó diz a história que esses dois irmãos estavam disputando entre si para quem deveria ser o maior, aquele que deveria ser o primogênito. Esaú certa vez foi caçar algo para comer e ele voltou sem nada nas mãos. Perceba que o propósito dele foi trazer algo nas mãos, mas voltou sem nada. Depois que ele voltou sem nada de alguns dias, o seu irmão Jacó estava preparando um ensopado que drasticamente temos certeza que Esaú já tinha provado. Mas a diferença era a cor, porque o texto diz que naquele ensopado era um ensopado diferente. E o que era diferente? O diferencial daquele ensopado era ser vermelho. Quando Esaú chegou faminto de fome, a primeira expressão que ele solta é: me dê desse alimento, porque senão eu vou morrer. A primeira coisa que Esaú faz de errado é não ter um autoconhecimento, até porque você sabe que se você ficar com fome por cerca de uma semana, você não morre por aquilo. Nós sabemos que tem pessoas que fazem jejuns de 30 dias, ficam sem comer. Mas por Esaú não ter o autoconhecimento de quem ele é por dentro, ele olhou para a necessidade dele e disse: estou prestes a perecer, estou prestes a morrer. Eu estou dizendo para você, fonte, que se você não conseguir ter um autoconhecimento das suas limitações e da onde você pode chegar, você é um alvo fácil para as tentações que tem dentro de você. Pastor, como eu faço para ter uma autoanálise de mim mesmo? A primeira coisa que eu dou como conselho para você é estudar os mecanismos da sua mente. Existe algo na sua mente chamado dopamina, isso mesmo. A dopamina, ela é responsável por te dar prazer momentâneo e a longo prazo também, em alguns sentidos. Vou te explicar melhor para você entender. A dopamina é um mecanismo que te faz correr atrás de algo que você precisa para sobrevivência. A dopamina foi criada exatamente para isso. E é por isso que quando Esaú, ele diz que está prestes a morrer, o que está sendo agido dentro da mente dele é dopamina de sobra. Mas a dopamina, embora sendo descontrolada, faz o Esaú pedir aquilo que ele vai vender como primogenitura. Pastor, como eu faço para dominar a minha dopamina? A primeira coisa que você tem que aprender é que dopamina existem dois sintomas entre elas, tá bom? A primeira coisa que você tem que aprender é que a dopamina existem duas vias de alimentação. Embora a dopamina saia do lobo frontal, ela literalmente vai para as outras vias. É por isso que existe dois tipos de dopamina na medicina: a dopamina do desejo e a dopamina do controle. Elas saem do mesmo lugar, mas vão para lugares diferentes. Me explica melhor, pastor, vou te explicar. A dopamina do desejo é a dopamina que quando você vê algo que você quer, ela grita: me dê agora, eu quero mais. Você fica
sem conseguir se controlar, se você não conseguir dominá-la. A dopamina do controle já é totalmente diferente. A dopamina do controle, ela é mais racional. Ela pensa a longo prazo para que ela possa ter um prazer lá na frente. Para que você possa entender melhor o que é dopamina do controle e a dopamina do desejo. A dopamina do desejo tem como função de nos trazer aquilo que nós precisamos para agora. Aquilo que o nosso desejo precisa para agora. Existe uma parábola para nos mostrar sobre a dopamina. Dentro de um carro existe um pai e uma criança. A dopamina do desejo é a criança que passa perto do McDonald's e diz: pai, eu quero aqui comida agora. Vamos parar porque eu quero comer. Já a dopamina do controle é aquele que está no volante e está raciocinando. Se eu parar, eu vou ter que fazer o quê? Se eu parar, quantos eu vou gastar? Se eu parar, na onde eu devo fazer esta alimentação? Em qual cadeira? Em qual posição? Então a dopamina do controle tem essa função de ver a longo prazo. Já a dopamina do desejo, ela tem essa função de querer para agora. Pastor, e qual é o problema de tudo isso? O problema é que a nossa geração está sendo dominada pela dopamina do desejo. Elas estão pegando uma criança e colocando no volante da vida. E todas as vezes que você coloca uma criança no volante da vida, a queda é certa, o baque é certo. É por isso que a primeira solução é autoconhecimento. Se você não alimentar mais a dopamina do controle, mas alimentar mais a dopamina do desejo, é óbvio que você vai ceder à sua tentação. A segunda ferramenta que você precisa entender para vencer todas as tentações é que você tem que ter ferramentas certas para que você possa vencer qualquer tipo de tentação, vício ou aquilo que te faz pecar. Se você não tiver ferramentas preparadas para aquilo, você não vai conseguir vencer esse tipo de tentação. Você se lembra de Davi? Davi, ele é aquele que vai vencer um gigante. Mas antes de vencer o gigante, a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. E essas 5 pedras foram responsáveis de ir para ele na guerra. Pastor, eu sei que eu tenho que utilizar algumas ferramentas. Como eu faço para pegar essa ferramenta? Aqui está o segredo para você. Você pegar isso, você pegou tudo. O texto diz que Davi, quando ele foi descer até o riacho para pegar as pedras, ele desceu, se ajoelhou e pegou. Não existe outra forma de ter técnicas de vencer tentação se você não descer primeiro e se ajoelhar. É através do joelho que você consegue entender quais as técnicas exatas para vencer a tentação. Talvez você está vencendo alguns pecados por agora, mas amanhã você cai. Talvez você tenha alguns vícios que você não consegue se libertar. E sabe por que você não consegue? Porque você não tem a ferramenta certa. Pastor, por que eu não tenho a ferramenta certa? Primeiro, porque você não orou. Se você não orar, você não vence. Eu quero que você entenda isso. Se você não orar, você já está fora do jogo. Se você não orar, você já perdeu. Se você não orar, você já está fora de todas as possibilidades de vitória. É por isso que Davi, a primeira coisa que ele faz é: eu não vou enfrentar. A primeira coisa que eu vou fazer é descer. A primeira coisa que eu vou fazer é orar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar estratégias de joelho. Depois que Davi fez isso, nós sabemos que Saul vai querer utilizar as armaduras dele em cima de Davi. Mas Davi entendeu que todas as ferramentas que Deus deu para ele servia para aquela guerra específica. Aquela guerra específica não precisava de uma armadura diferente, a não ser o autoconhecimento de quem Davi era. A técnica que Davi utilizou como grande ferramenta é a técnica que hoje os psicólogos utilizam para vencer qualquer tipo de pecado ou aquilo que chamamos de vício. Eles nos mostram dizendo que para vencer um grande hábito, para vencer qualquer tipo de hábito ruim, que agora nós estamos vinculando com o gigante, a primeira coisa que você tem que fazer é dificultar o acesso. Ah, irmão, se você pegar isso aqui, você vai entender algo que é brilhante ao seu coração. Todas as vezes que a gente vai falar de hábitos novos e hábitos ruins, uma das ferramentas para você fazer um hábito bom é você facilitar que esse hábito esteja próximo de você. Me dá um exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou agora com esse copo d'água. Se eu tiver dificuldade de beber água, a única forma de eu pegar e ter um hábito novo de beber água constantemente não é todas as vezes essa água está longe de mim.
mas ela está mais próxima possível de mim. E, consequentemente, assim eu vou conseguir usufruir melhor. Já para você vencer qualquer tipo de hábito ruim, a psicologia é diferente. A pedagogia é diferente de ensinamento. Você tem que deixar o mais longe possível. Pastor, e o que tem a ver com Davi? Tudo. Porque Davi pegou pedra, porque ele sabia que se eu for lutar com um gigante de perto, eu perco. Se eu for enfrentar esse gigante perto de mim, eu perco. Sabe por que você não vence o que você tem como pecado? Sabe por que você não vence a tentação? Porque você continua com a tentação perto de você. Você sabe que o seu problema às vezes pode ser um namorado. Você sabe que o seu problema às vezes é mensagem no WhatsApp. E todas as vezes você fala, eu quero vencer. Sabe por que você não vence? Porque você sabe que embora você querendo, você está com o celular na mão, poxa. Não tem como você vencer estando perto do tentador. É por isso que Davi, embora sendo pequeno, quanto mais distância ele toma, mais forte ele é. Quanto mais distância ele toma, mais forte ele consegue ser no meio da tentação. Quer vencer um hábito ruim ou uma tentação ruim? Não tem outra forma. Tem que distanciar. Ah, pastor, mas eu tenho que excluir? Exclui. Pastor, mas eu não posso mais mandar mensagem? Não manda. Pastor, mas eu não posso mais entrar na rede social para ver isso? Não veja. Você tem que cortar qualquer tipo de possibilidade que te faça ser destruído por esse gigante. Quer um conselho da parte do Senhor para você? Se você não ir para longe, não tem como vencer. E pior, o gigante te mata. Embora você está brincando agora aí com o seu pecado, uma hora a tentação te mata. Uma hora a tentação te mata. Davi fez o quê? Davi foi para longe. E aí que teve solução para a pedra dele. Só teve sentido se ele estiver longe. E é aí que vem as próximas características de alguém que vence uma tentação. Não tem forma de vencer tentação se você não estiver muito bem saciado. Vamos voltar lá para Esaú? Se lembra que Esaú não venceu a tentação. Sabe por quê? Porque ele estava com fome. Ah, irmãos, de todas as vezes que você estiver com fome, o tentador vai te dar alimento. Todas as vezes que você estiver com fome, o tentador vai te suprir. Se você estiver com fome na área sexual, o tentador vai te suprir. Se você estiver com fome na área emocional, o tentador vai vir com uma alimentação. Se você estiver com fome em qualquer área, o tentador vai te suprir. E é por isso que se você estiver bem preparado com a palavra do Senhor, bem alimentado, o tentador vai te oferecer. E você vai dizer, não quero isso. Por quê? Porque eu já estou bem alimentado. Você vai olhar para um prato que o inimigo vai preparar para você. E você vai dizer, não preciso disso. Porque eu já estou bem alimentado pela palavra do Senhor. É por isso que o conselho de Deus em Salmos 1 é, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Bendito é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Qual é o momento que você tem que comer, crente? O momento que você tem que comer é na parte da manhã e na parte da noite. Quando a gente fala disso, a gente fala de físico e também de espiritual. Não tem como você vencer a tentação só vindo para a igreja no domingo. Não tem como você vencer a tentação se você não lê Bíblia. Não tem como você vencer a tentação se você continuar com as moléculas do desejo à flor da pele. Pastor, mas desejo não se converte. Pois é, não se converte, mas se domina. E se domina através do autodomínio próprio. Você se domina, você se avalia e você olha para a tentação. A quarta tentativa de fazer você vencer essa tentação é quando essa tentação vir, você não fazer por impulso, mas você conversar com ela. Por que você está aqui? Por que eu estou sentindo isso? Qual é a falta que eu estou tendo? E por que eu não estou conseguindo ser suprido nisso? Se esse vídeo te abençoou e fez sentido para você, e você entendeu no seu espírito, compartilhe com alguém, cara. Vai custar nada para você. Também curte aqui, eu tenho certeza que você vai estar me abençoando. Olha, eu prometo para você que nós vamos estar toda semana aqui te abençoando com um vídeo novo, para que você possa transbordar. Esse canal foi feito para que nós possamos ser fonte na sua vida e te ensinar a transbordar. A Paz Fonte, Deus abençoe.